Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. Com o avanço de sites, as importações de pequenos valores ganharam espaço no mercado nacional. As plataformas especializadas nesse tipo de serviço registraram um grande crescimento nos últimos anos. Vamos conferir. As pequenas importações, feitas em grande parte diretamente por pessoas físicas, tiveram um aumento exponencial nos últimos anos. O crescimento do e-commerce e a pandemia incentivaram esse mercado. Dados do Banco Central apontam que as compras feitas por meio de sites internacionais e também pelos correios cresceu mais de 34 vezes desde 2014. Na época, essas operações somaram 377 milhões de dólares, o equivalente a 0,2% das importações totais de mercadorias do país em 2014. Já no ano passado, essas pequenas compras no mercado externo saltaram para um total de 13 bilhões de dólares e representaram 4,4% das importações totais. Nesses 9 anos, o aumento nos valores transacionados por pequenas importações foi de 3.385%. Se considerada apenas a variação entre 2021 e 2022, o crescimento foi de 131,7%, sendo que em 2021, essas importações chegaram à marca até então inédita de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. A ampliação da fiscalização e a taxação das compras internacionais de pequenos valores é uma das ações levantadas pela Receita Federal para a redução das perdas com a arrecadação federal. A medida também promete devolver as contas do país para o azul e ajudar a cumprir as metas de economia, de controle de gastos apresentada pelo governo. A novidade deve limitar a isenção de impostos sobre encomendas internacionais feitas no país e atingir diretamente o negócio das plataformas estrangeiras especializadas neste tipo de e-commerce. O governo federal bloqueou o Bolsa Família de 1.200.000 pessoas que moram sozinhas. O mesmo benefício era pago antes para famílias de qualquer tamanho. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que esse grupo vai ter 60 dias para recadastrar as informações e tentar demonstrar que preenche os requisitos para acessar o benefício. O beneficiário vai receber o aviso do bloqueio pelo aplicativo do Cadastro Único e por SMS. O bloqueio foi determinado porque o governo identificou uma explosão de cadastros de famílias unipessoais em 2022. O repasse do Auxílio Brasil era feito independente do número de pessoas na família. E, com isso, houve a suspeita de que boa parte desses novos cartões seja fruto de informações falsas. A suspeita é que o benefício foi multiplicado ao dizerem que cada morador da casa era uma família unipessoal. Quem não atualizar as informações ou comprovar que mora sozinho pode ter o Bolsa Família suspenso de forma definitiva. Mas, se o beneficiário comprovar que compõe uma família de uma pessoa e que tem direito ao benefício, essas parcelas bloqueadas vão ser depositadas de forma retroativa. Nesta semana, o caso das brasileiras que ficaram presas por mais de um mês na Alemanha pela suspeita de estarem enviando drogas para o exterior causou uma grande repercussão. Elas foram finalmente libertas e o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar falhas na segurança do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E para quem vai embarcar, fica o receio. O que fazer, como se prevenir de uma situação como essa? E é isso que a repórter Maria Clara Leite conta agora pra gente. Um caso que chocou o país e que deixa em alerta quem está sujeito a passar pelo mesmo constrangimento. Eu fico com receio, sim. Inclusive, estou indo viajar, não vou despachar minha mala. E a gente sente medo, né? Porque você não tem segurança nenhuma, né? Que loucura, hein? A gente perdeu o sossego mesmo, né?
As duas brasileiras presas na Alemanha suspeitas de tráfico internacional de drogas agora estão livres, mas passaram 38 dias na prisão da cidade de Frankfurt por um crime que não cometeram. O Ministério Público alemão só soltou a personal Katina Bahia e a veterinária Jeane Paulini depois que recebeu do Ministério da Justiça brasileiro um relatório da investigação da Polícia Federal e as imagens de câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde as goianas embarcaram, que provam que um funcionário da área restrita tirou as etiquetas das malas delas para colocar em bagagens com drogas. E o caso não é isolado. Também no mês de março, outra mulher que fez o trecho Goiás-São Paulo para seguir a Paris teve a bagagem trocada no aeroporto paulista e apreendida na França. Só não foi presa porque integrantes da quadrilha tentaram reaver a mala com a droga e acabaram detidos. Até agora, 7 pessoas foram presas por participação no esquema. E, segundo a Polícia Federal, as investigações continuam. A PF também estuda medidas para reforçar a fiscalização no aeroporto. Mas, segundo o especialista em segurança, Roberto Alves, é muito difícil evitar que pessoas que trabalham na área restrita se associem ao crime organizado. Quando a empresa contrata, inclusive as terceirizadas, toda essa preocupação já existe da empresa terceirizada, da companhia que está contratando, as pessoas têm idoneidade, têm referência. Para você ser contratado hoje, a quantidade de documentação exigida é muito grande, principalmente para essas atividades. Mas a cooptação, seja por ameaça, por medo ou porque há alguma vantagem econômica, sempre pode existir. Agora a pergunta que fica para muitos passageiros é se há como se prevenir contra esse tipo de golpe. Como provar que uma mala foi trocada, ainda que essa esteja com etiqueta com dados da vítima? Bem, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, muita gente já começa a aplicar medidas de segurança. Ao despachar as malas, muitos têm feito fotos e vídeos do momento, como fez o marido da Ana Cristina, quando foi dias antes dela a Amsterdã, já levando a bagagem, que foi extraviada. Agora que eu tô indo, ele falou, tira foto de tudo, filma, porque foi o que ajudou ele a encontrar a nossa mala lá. Então é isso, né? A gente vai tomando todas as medidas possíveis. Outra coisa que eu fiz, que eu jamais fiz, eu colocava as coisas na mala, fiz uma foto do que tem dentro da minha mala, porque não tem segurança mais, né? A gente está vivendo uma loucura. Antes de fechar as bagagens, muitos têm colocado dentro delas tags de rastreio ligadas ao celular. Mas é importante lembrar que nem a tecnologia de rastreamento é totalmente capaz de evitar o extravio. Porque as tags podem ter bloqueio de sinal, e aí o seu celular não vai captar. O especialista diz que o melhor mesmo é fugir das malas convencionais. A estapafúrdia, aquela que tem coloração diferente, já chama atenção e o criminoso não quer chamar atenção. Então procure agora adquirir ou usar as malas que você vai despachar, tá? Com as cores mais chamativas. Segundo Roberto, para evitar a abertura da mala, não adianta colocar cadeado. O ideal é plastificar. Às vezes é um valor assim que para alguns é muito, né? Mas eu acho que é um valor que vale muito a pena, né? Porque é a segurança para evitar, né, que qualquer coisa daquele tipo possa acontecer, né? Cada embalagem custa R$ 109. E segundo o atendente, a procura pelo serviço cresceu pelo menos 20% de uma semana para cá. A razão é justamente o receio de enfrentar o drama vivido por Katina e Jeane. Tem vezes que a gente não embala, né? Mas agora a gente vai fazer mais recorrente por causa desses últimos acontecimentos, que é muito triste isso, né? Acaba com a vida da pessoa e todo cuidado é pouco. Já tinha o costume de passar o plástico, né? Acho mais garantia que o cadeado é meio psicológico, né? Porque ele é levinho, a gente sabe que passando uma caneta você consegue abrir o zíper, né? Então, acho que o plástico é a forma mais segura de você proteger, né? Garantir que não vai ter uma violação. Entre uma mala plastificada e outra que não esteja, o criminoso ele vai naquela que é mais fácil, é o custo-benefício. Outra recomendação é o uso de adesivos, etiquetas e fitas.
tudo que for diferencial para facilitar a identificação da bagagem. Além disso, as companhias aéreas recomendam que o passageiro coloque identificadores com nome, sobrenome, telefone e e-mail na parte externa e dentro da mala. E o mais importante, apesar de incomum, assim que tirar as malas da esteira, o passageiro deve abri-la para conferir se é mesmo a dele. Tá mexida. Opa, tá mexida. Pode ser que não seja droga, mas alguém tirou alguma coisa. Olha, lá no aeroporto, essa bagagem foi mexida. Já registra um boletim de ocorrência. Já chama a autoridade. Não é o mesmo problema, não tem droga sendo levada, mas ela perdeu alguma coisa. Alguma coisa foi subtraída. A maioria das pessoas só vai abrir a mala quando chega no hotel, quando chega em casa. Então, é importante que você saiba exatamente o que você está levando na sua bagagem, para onde você está indo, né? E se realmente você trouxe o que é seu. Você já ouviu falar em text neck ou síndrome do pescoço de texto? Essa é uma lesão por esforço repetitivo causada pelo uso do aparelho celular ou do computador por longos períodos, associado com uma postura incorreta, ou seja, quando o indivíduo fica muito tempo assim, olha, com a cabeça inclinada para baixo. Já aconteceu com você? Mais cedo a gente conversou com o médico ortopedista Eduardo Lossi. Ele explicou para a gente sobre a síndrome e deu dicas de como se prevenir. Acompanhe. Bom, explica pra gente, doutor, que síndrome é essa, qual a causa, quais os sintomas? Daniela, a síndrome do pescoço de texto, ou síndrome do pescoço tecnológico, é uma doença do mundo moderno. Assim como no século XX, meados do século XX, o uso em excesso dos embutidos, dos enlatados, com excesso de sódio, de açúcar, causou no mundo, em meados de década de 70 e 80, a explosão da síndrome plurimetabólica, que é o diabetes, a hipertensão. A síndrome do pescoço de texto é o excesso do uso do celular com o pescoço em hiperflexão, causando uma contratura muscular, um espasmo muscular posterior na região cervical. Quais os sintomas, doutor? O principal sintoma é um desconforto, uma sensação de dor em ardência, dor em peso. O paciente relata um peso na região cervical posterior e acima dos ombros, devido ao espasmo muscular. Doutor, o celular ele veio para ficar, né? A gente está o tempo inteiro conectado, trabalho home office, híbrido, enfim. Então é muito difícil que a gente não faça uso desse aparelho. Mas eu gostaria que o senhor desse para a gente dicas de como evitar essa síndrome. Pois então, Daniela, como você falou, o uso é inevitável. É uma tecnologia que já faz parte da nossa rotina. Então, o que devemos ter de cuidado? Em relação à ergonomia. Quando falamos em ergonomia, durante o uso do aparelho celular ou tablet, eu vou exemplificar aqui, você deve apoiar o seu cotovelo em uma superfície e colocar o aparelho na altura dos seus olhos. Assim, você evita a hiperflexão do pescoço, bem como o movimento de elevação sem apoio dos ombros, que também pode causar uma lesão no ombro. Tá certo, doutor. Bom, a text neck é uma síndrome, ela é uma síndrome nova, pouco conhecida, por isso que é importante você aí de casa, você que nos assiste, procurar um acompanhamento médico para que você possa realizar o tratamento adequado, caso você sinta algum sintoma desses que a gente conversou aqui agora. Conversamos com o médico ortopedista, doutor Eduardo Lossi. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu agradeço a todos, tenham um bom dia. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Brasil deve ter safra recorde de quase 300 milhões de toneladas em 2023. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. O Brasil deve ter safra recorde de cerca de 300 milhões de toneladas em 2023. A nova projeção é maior em relação a fevereiro e também ao ano. Vamos ver. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar um novo recorde em 2023, totalizando 299 milhões e 700 mil toneladas. A estimativa do levantamento sistemático da produção agrícola foi divulgada pelo IBGE. Em relação a fevereiro, a estimativa registrou alta de 0,5%, 1 milhão e 600 mil toneladas. Se confirmada, a safra de 2023 será 13,9% maior do que a obtida em 2022, quando foram colhidos 263 milhões e 200 mil toneladas, um crescimento de 36 milhões e meio de toneladas. A pesquisa mostra ainda que a área a ser colhida deve ser de 76 milhões de hectares, um crescimento de 3,9% em relação à área colhida em 2022. O levantamento apontou que o clima e os preços favoráveis estimulam os produtores a ampliar a área plantada. A produção de milho e de soja também tem recorde no país, apesar da redução de produção no Rio Grande do Sul. A reciclagem de produtos eletroeletrônicos é importante para os consumidores para evitar que produtos químicos com metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio, manganês e níquel, acabem na natureza pelo descarte incorreto e gerem contaminações no solo ou na água que, posteriormente, afetem a vida das pessoas. Além disso, o estabelecimento de uma cadeia também gera novos empregos e oportunidades econômicas e reduz a necessidade de extração de novas matérias-primas. A gestão dos resíduos em municípios pequenos, ainda incipiente, também precisa de atenção. Pela pequena quantidade desse tipo de resíduos, o caminho é reunir grandes quantidades para tornar o envio de coletores viável para as cooperativas. A contabilização e garantia da destinação correta dos materiais é feita pelas associações, que precisam rastrear e mensurar o quanto foi coletado pelo trabalho. No relatório encaminhado anualmente ao MMA, são demonstrados os números de coleta e destinação final ambientalmente correta dos produtos eletrônicos. Todos os pontos de recebimento que a ABRAE desenvolveu junto aos seus parceiros. Facilitar a logística e aumentar o número de pontos de descartes são fatores importantes para ajudar a população a criar o hábito de fazer o descarte correto. Uma série de casos de intoxicação envolvendo um medicamento mais forte do que a morfina levantou um alerta no Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp. Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu pela primeira vez no Brasil frascos de fentanil. A apreensão chamou a atenção das autoridades americanas. Como a maior agência de combate às drogas do mundo, a Administração de Repressão às Drogas. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, análises detectaram a substância em 6 amostras de pacientes intoxicados que buscaram unidades de saúde. A série de casos em um curto período de tempo ligou um alerta, já que os registros de intoxicação por esse medicamento em anos anteriores foram esporádicos. O fentanil é um medicamento com fortes efeitos analgésicos e sedativos. Utilizado em hospitais como anestésico, pode agravar o quadro de pacientes, já que as equipes de emergência podem não identificar a substância no corpo do paciente e administrar ela em casos onde é necessária a intubação, por exemplo, o que poderia agravar ainda mais o quadro de saúde. Ele pode ser até 100 vezes mais forte do que a morfina e é 50 vezes mais viciante do que a heroína. O medicamento é normalmente misturado em outras drogas com o objetivo de potencializar o efeito viciante. Nas análises deste ano da Unicamp, o fentanil foi encontrado junto a substâncias psicoativas como K2, LSD e cocaína, além de um caso de possível aplicação do golpe Boa Noite Cinderela. E olha só, a Suécia, país da União Europeia, está próximo do nível de tabagismo abaixo de 6%. De
De acordo com um relatório apresentado em Estocolmo, o país europeu tem trabalhado fortemente no combate ao cigarro, razão pela qual teve uma redução significativa no número de fumantes, principalmente entre os jovens. A Suécia tem a menor taxa de doenças relacionadas ao tabaco na União Europeia, uma incidência de câncer 41% menor do que os outros países europeus. De acordo com o relatório, a porcentagem de fumantes no país caiu de 15% para 5,6% da população em 15 anos. Segundo o autor do relatório, o país europeu tem uma estratégia para o tabaco muito bem sucedida. A inovadora estratégia do país para minimizar os efeitos prejudiciais do tabagismo combina as recomendações da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS, incluindo a redução da oferta e demanda do tabaco, proibindo o fumo em determinados locais. De acordo com o autor do relatório, seria um benefício enorme para o mundo se mais países fizessem como a Suécia, com iniciativas para mudar de cigarros para alternativas menos prejudiciais. Falamos agora de natureza. Todos nós conhecemos as plantas como seres silenciosos por passarem tanta calma e tranquilidade. Mas um estudo da Universidade de Tel Aviv, de Israel, provou o contrário, que elas podem não ser tão quietas como a gente pensava. Para a descoberta, pesquisadores colocaram plantas como pé de tomate em caixas acústicas, anti-som e com microfones ultrassônicos, que são aqueles microfones que captam um som acima do que o ser humano consegue ouvir. Após isso, notaram sons com frequências entre 20 e 250 kHz, que traduzido para a audição humana, o som se parece com estouros de pipoca ou plástico bolha. Mas insetos, como mariposas e pequenos mamíferos, incluindo ratos, podem detectar essas frequências. Segundo cientistas, algumas plantas que tiveram seus caules cortados e que não foram regadas pelo período de até 5 dias, emitiram de 30 a 50 sons como esses por hora, pelo estresse sofrido. Já as plantas que não sofreram nenhum tipo de estresse e continuaram com suas rotinas normais, emitiram menos de 2 sons desses por hora. Ainda não está tão visível o que gera os sons, mas os autores suspeitam de um processo chamado cavitação, em que as colunas de água dos caules de plantas desidratadas se quebram, gerando bolhas de ar. Muito interessante, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!